Miriam, você está me ouvindo? Estás me ouvindo? Não? Espera aí que eu vou ver alguma coisa aqui. Fala alguma coisa você, fala, para ver se eu ouço. Eu estou te ouvindo agora. Ah, agora tá beleza. Deixa eu Agora te tá dar bem. algumas informações, vamos lá. A Sheila Hum, Marques, que não podia vir, porque tinha uma reunião de é. família, aí eu reuni Uhum, com ela de tarde, combinei o seguinte, ela tem uma reunião com um grupo de professores aposentados, e ela me passou uns 3, 4 em contato, e quatro contatos relevantes. uhum, Eu não sei o nome de cabeça, mas são tá. pessoas, capitães destacados, para a gente chamar. E a minha ideia com ela é, no dia 24 de julho, eu vou Hum, reunir com ela, com esses 4 contatos que ela passou, mais os hum, professores do grupo de aposentados do CAP, que ela reúne já há algum tempinho. uhum, Fazer uhum, uma reunião de subgrupo, tá? Para tá. hoje, o que eu estou esperando? Eu avisei a Thaís, né? Chamei a É, Thaís, chamei o querido Marcos Sarrego, que é primo do Ricardo Vilas, são da mesma família, você explicando, falou. olha, Marcos, eu não sei o que houve com o Ricardo, porque na estratégia que eu tinha criado, eu pensei assim, lá para outubro ou para novembro, nós faríamos um show, um evento artístico-cultural afetivo do CAP 75, como nos 70 teve a festa do disco voador, das duas uma. Se fosse em outubro a gente recolhe os artigos da galera que a gente vai pedir, passar pelos meios que temos para várias pessoas, para de tal É, maneira eu estou pedindo, não estou conseguindo retorno. Uma pena. não, mas a gente vai Ah, conseguir, isso é um pouco lento. Quer dizer, é. veja bem, não é para 80, sem não conseguir 7 agora, 2023, sai para começar em 2024, mas eu acho que a gente vai conseguir sim, Miriam. Mesmo Uhum. porque, veja bem, eu acho que se a gente tiver em torno aí, você veja, se tiver 30 artigos, entendeu? Já são bem Maravilhoso. significativos, entende? Que você pode Uhum, aí, expor 3 laudas, cada um já dá quase 100 páginas, quer dizer, uhum. já tem alguma coisa. Eu tentei 2 caminhos. Eu liguei para o Cezinha, através do Messenger, nem me Ah, respondeu, não tomou conhecimento nenhum, mas ele tem a editora e pedi para uhum. falar. Ele demora, mas ele cai na rede, vai chegar, tá bom. Mas É, não vem. O Geraldo Nunes, que é uma pessoa importante do CAP, foi do tá. teatro, também convoquei, mas também não sei se está viajando, quer dizer, não se comunica, né? Mandei Vou uma tentar mensagem, saber lá na universidade, lá na reitoria. se você puder saber, bom, porque eu não É. tenho nem o telefone dele. Liguei para algumas outras pessoas, por exemplo, o Geraldo ele fez o Alda Compadecida com o Cláudio Santoro, que é um colega do teatro, amigo do Afrânio, o próprio Afrânio também, fizeram o Uhum. Alda Compadecida, foi uma época muito boa. Só que eu sei que ele participa, mas não está alcançável, né? Bom, Uhum. fora isso, com o Marcos, eu pedi, Marcos, tenta falar com o Ricardo, porque se ele não puder reunir hoje, a gente vê a data que ele pode e adiamos a reunião, já que também a Sheila Mar não ia poder. Mas eu depois pensei, não, vamos ver o que aí tem, não vamos parar de somar, não, que isso tem que ter paciência, tem que ter persistência. Eu, não, Uhum. eu fiz outros livros, é questão de paciência. Eu acho que a gente tem os elementos que precisamos, por quê? Primeiro, o Marcos Sarrego tentou organizar, eu fiquei sabendo dele, a festa dos 40 anos do CAP, antes da de 60 e antes da de 50, ele fez um movimento de associação de capianos, ou seja, ele fez o que eu tentei fazer no entorno de 60, contigo e com a Uhum. Celina também, né? É. Então, isso significa que nós temos o começo do CAP Laranjeiras com o Marcos Sarrego. Ele pega essa Uhum. época. Depois do CAP na Lagoa, vai do próprio Marcos Sarrego, pega a minha geração. Pouco mais adiante, a gente pega a década de 80, já vai pegar a Sheila Mar, 80 e 90. E depois de 2000 em diante, eu não sei qual é a sua inserção no CAP, a sua época, mas tem você e outras pessoas Uhum. mais, a Alessandra, enfim. Quer dizer, ou seja, do ponto de vista de varredura, de foco, nós temos lanterna para de 1948 até 2023, quer dizer, o que é É. muito bom. E Você através conhece o Miguel Fernandes e Fernandes? conheço muito, conheço muito, conheço muito. Mandou textos muito bons, é uma Ele pessoa tem um muito texto boa. muito bom do CAP, ele já me mandou.
Ele tem muitos textos bons, a gente pode chamar numa próxima reunião, porque É, o Miguel é polêmico, ele tem que fazer parte, vai fazer parte, mandou texto do Anselmo, mandou texto do Vitor Nótica, né? uhum, É, mas não chamei agora nessa fase de organização, mesmo porque eu já comuniquei com ele, ele já mandou texto para a gente, entende? Ele, é, ele tem muito contato com aquele outro colega que está assessorando o Memocap, que é o Alfredo. O que eu não entendi da Lavínia é que parece que os colegas da turma dela mandaram informações para um tal de Jair, que passou para a Nacelle e o Afrânio, ou seja, tem uma coisa um pouco confusa, porque é, uma coisa são os artigos do livro, outras coisas são os dados do Memocap, né? Quer dizer, eu é entendo, lógico. posso estar enganado, eu não acompanhei as reuniões todas do Memocap, mas que é um trabalho mais de pesquisa, uma coisa sociológica, é outra Uhum. metodologia, né? Tem todo outro envolvimento. Lógico, completamente diferente. Agora, eu acho, Miriam, quem tem que fazer, minha forma de ver é o seguinte, veja, aquela Thaís, eu liguei para ela, falou que se pudesse ia participar. O Hugo disse que tem Parkinson, cuida de uma tia dele e não está muito bem de saúde, tem limitações de tempo, também não iria participar, embora eu pedi, olha, o Uhum, teu capítulo de 79 sobre a expulsão da diretora lá do CAP é fundamental, porque aquilo é uma coisa uhum, que é pitoresca, mas é é, importante. O que eu acho que tu e eu podemos e devemos fazer é o seguinte: uhum, o CAP tem essa marca muito grande da esquerda, o livro daquela que já escreveu da CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, com os uhum, intelectuais guerreiros, muitas é, pessoas ficaram, quer dizer, Alzira, ali acabou a luta, morreu o CAP, entendeu? Quando é, eu acho que tem toda uma outra expressão, vamos dizer assim, didática do CAP, né? Só para dar um uhum, exemplo, eu tive na reunião dos 70, sentado, quando fomos fazer a placa do Matos, do lado da Noemi, que é uma uhum. colega que foi fundadora da Olimpíada de Matemática. Ela é que criou numa escola e depois isso está uma coisa nacional, quer dizer, uma Olimpíada de Matemática que estimula todos os Uhum. colégios a partir da criação de uma colega. Isso é seu? Espera aí, porque no Então, outro... Deixa eu falar aqui que eu estou falando aqui, por Tá favor. bom. eu, É porque eu estou sentada eu aqui. espero, tranquilo, tranquilo. Então, Ah, eu acho que a gente tinha que pensar um pouco naquela linha que você constituiu, sem fazer o estrelismo, a gente tinha que pensar em certos destaques, entendeu? Por exemplo, antropologia. Gilberto Velho, não pode deixar de falar, entendeu? Tem que saber, que lógico. é uma maneira. Comunicação, Paulo Henrique Amorim, conversa fiada, tem que falar. Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Martins, entendeu? Ana Maria Algumas. Machado. Não, não, Ana Maria Martins, irmã do Franklin Martins, foi Ah, é? presidenta, a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras, Ah, já sim. faz uns 5 anos para trás. Ela A estudou também no Carmen, CAP? ela foi do CAP também, foi do CAP. A Ana Maria Machado Ela, também. Ana Maria Machado, eu não sabia. Eu entrei com excedente no Foi. CAP, no teatro da Clara Machado, do lado, né? Aquele teatro É. que havia ali do lado do Colégio de Aplicação. Mas eu não Ah. sabia que ela tinha sido. É, Ana Maria Martins. Ah. de toda maneira, veja bem, tem algumas coisas, como pessoas já falecidas, duas eu citei agora, por exemplo, que não dá para falar da história do CAP, deixar de falar e não estão vivas, quer dizer, não vão poder fazer os depoimentos, entende? Então, algumas pessoas teriam que pesquisar algumas coisas ou pedir que algumas pessoas o façam, para a gente poder ser fiel, né? Quer dizer, porque Uhum. não dá para deixar de falar. Para você ver agora, o próprio Flaxman, que é recente, ele me fez a biografia dele muito importante, entendeu? Né? Uhum. Agora, isso poderia cair naquele desvio que a gente também quer evitar, não falar só das estrelas, né? Dos mais É isso brilhantes, aí. entendeu? Né? Quer dizer, Uhum. dos mais destacados. Mas É. não dá para deixar de falar, por exemplo, do Ah, não, CIPINS, mas a esses causa são ambiental, importantes, lógico, também não tem nada não é? demais. Então, São 30 é, pessoas que vão escrever, eu acho que pode, é, quem puder escrever e reportar cada um desses, eu acho fundamental, não né, é? que você está Me parece que falando. sim. Eu tentei contato também com o André Trigueiros, que você tinha falado desde a tua gestão lá de trás, É, mas ele é super ocupado. Às vezes você tem que ter a pessoa que chega na pessoa. E a é, verdade é que, apesar da pandemia, nós estamos no momento, os afetos estão muito imbricados. Você vê, por exemplo, eu pedi para a Cláudia Dottori, filha da Ela Dottori e filha do Clóvis.
É. escrevesse, eu estou com muito problema, não vou escrever capítulo nenhum, estou com dor de cabeça, não quero pensar nisso agora. Eu falei, menino, tu Xiii. pegou um Che Guevara no teu zap, entendeu? Que fala É. ousar lutar, ousar vencer, e tu me escreve a porra de um artigo de 3 laudas por colher de aplicação até outubro. Eu falei, então tira o Che Guevara do seu zap, não me enche o saco, porra. É, gostei, gostei, gostei. Veja, não mandei na É, lata assim porque a pessoa está. Mas lógico, as pessoas estão muito encolhidas, estão pequenas, sabe? demais. Fernando É. Pessoa. Agora, por isso é que eu acho que é mais um desafio nosso. Nós vamos conseguir, vai conseguir. Tem que Tá, ser então eu vou paciência. A começar. tua energia. Eu já Que tenho dia uma que é seu lista, aniversário? pedir para Você que é as o leão. pessoas. Você que é o leão da turma. Quando é que é seu aniversário? 23 de julho. É agora? É para É o pertinho. Você está primeiro no dia final de do tempero. Leão. Tá? Você está chororô assim. Eu estou Tá muito caindo. gripada. Eu estou Oh, muito meu Deus. gripada. Esses dias eu Eu tive muito gripada, tá? Pegou Aí, ar-condicionado, friagem, não chuva. sei, eu não costumo ficar gripada. Fiquei Mas deixa eu gripada, te falar, Miri, espirrando de repente, mas deixa eu te falar né? uma coisa. Pode ser alergia por virar de tempo. Leão é É, um signo de fogo. Paga preço em 2 órgãos, intestino e pulmão, entendeu? é, Então, a tua fraqueza é no pulmão. é Porque porque intestino não tem problema, o né? fogo derrete metal, metal é a função pulmonar, entendeu? O que tu Ah, pode fazer? Você tem que usar um chazinho de curcuma, limão e mel. eu Curcuma. tomei, sabe de quê? Eu só De tomei quê? chá de hortelã. É bom, mas o curcuma é mais forte, a raiz do que É, o hortelã para isso. A é, hortelã ajuda, especialmente a lemon, com expectorante, né? aham, Agora, vou te mandar uma fita que eu mandei para muitas pessoas, de uma aham, técnica antiga chamada banho de ar. É uma bobagem, mas é o seguinte: ah, pele e pulmão têm a mesma derivação ectodérmica, tá? Então, uhum, tudo que é bom para a pele é bom para o pulmão e vice-versa. Então, eles fazem o banho de ar, que é o seguinte: você sentado ou deitada, você vai uhum, ficar pelada 30 uhum, segundos. tá, Depois, claro, sem estar com o ar-condicionado ligado, sem janela aberta, pegar frio, nada disso. Você pega uma manta, uma colcha, uma coisa intermediária entre um lençol e um cobertor, mas não muito espessa, você se uhum, cobre. Pode cobrir até as cabeças e brincar de fantasma. Cobre 30 uhum, segundos. Descobre 30, cobre 30. Descobre... Durante uhum, 30 minutos, você vai alternar quente e frio, quer dizer, coberto e descoberto. Com sim, isso, você vai fazer no teu campo de energia, acima da pele, que é o teu campo de aura, uhum. um aumento, como se você fosse. Lembra aquele jogo que a gente fazia de figurinha de bafo-bafo? Que você bate a mão para puxar a figurinha? O banho de Jogo, ar vai jogo muito com meu neto. na tua Jogo muito pele com meu neto. para subir o teu calor humano para a periferia, entendeu? Porque o Entendi. pulmão ele tem a função de irradiar esse calor. Quando bate uma Aham, friagem, quando bate, e as pessoas de pulmão, perdão, de leão, signo de fogo, diga. normalmente, elas têm o ponto débil deles, é pulmão, por quê? Pulmão é energia para dentro, pulmão puxa o freio de mão, reduz a marcha. E o leão Hum, sempre é expansão. O leão é para cima e para fora, é, entendeu? É é, explosão. Então, a energia tanto é que você fala assim, quando você quer dar porrada em alguém, calma, não xinga o cara de filho da puta, nem de é, bolsonarista, respira fundo, conta até 10. Então, você tem uma. A respiração, ela leva água, que acalma e que faz antídoto do fogo. São duas energias que você tem que se equilibrar, né? Você tem o é. princípio do yin e o princípio do yang. Agora, a outra coisa para você também pensar é que, como o fogo consome muita madeira, você talvez tenha que lembrar de botar na sua dieta coisas ácidas, porque se você não tem o ácido, você não tem madeira para queimar, né? Embora Uhum, a madeira é filha da água, quer dizer, a água é que faz madeira. Então, é. beber água é uma coisa boa, beber água morna, chá, é excelente. O seu chá de hortelã é bom, mas se puder Uhum. botar o curcuma com limão é muito bom. Se eu consigo atender aqui o Marcos, Santinho só, sem sair da reunião, peraí.
Miriam, o Oi. Marcos ligou pelo Messenger. Deixa eu ver se eu consigo. Eu mandei, eu não sei o que está vendo. Esses métodos digitais, algumas pessoas são um pouco. Deixa eu tentar mandar rapidinho aqui no zap dele de novo, a nossa Uhum. reunião, para ele entrar. O Marcos é primo do Ricardo. Mandei, vamos ver se ele entra, né? Então tem que ficar esperando. Uhum. Vamos aguardar ver se ele entra. Mas, de toda maneira, veja, os elementos nós temos, né? Quer dizer, as vigas, né, do projeto da construção do livro, né? Nós temos uma dificuldade, Miriam, não sei se tu tem acesso àquele grupo do Facebook, do Mural 70 do CAP, que eu falei, Mônica, pelo amor de Deus, atualiza, tira esses 70 anos, joga 75. Ah lá, Mural 70, estão lá ancorados 5 anos para trás, atualiza. Passinho à frente, por favor, já mudou o calendário, já não é mais Bolsonaro, estamos no governo Lula, vamos embora. Não mudaram, né? Mas eu mandei o chamamento lá, divulgando, falando uma até 6 laudos, idealmente 2 ou 3, mandei e-mail para o pessoal mandar textos e da ideia da gente fazer Mas uma. deixa eu só te falar uma coisa. Agora você falou uma coisa. Quando a gente estava, quando eu pensei no livro, embora Sheila Mar tenha todos esses amigos que são professores, eu pensei de alguma coisa escrita pelos alunos, porque você é aluno, mas a Não, Sheila mas Mar não é aluna. Eu não, mas, eu fui aluna licencianda, a Sheila Mar nem foi licencianda, uhum. tá? Eu pensei funcionários, alunos e professores, 3 categorias, entendeu? Os capianos de Tá, sempre aprendentes. Quer dizer, tá. aí vai pegar uma parte, né? Tem uma Uhum, pessoa que ela chamou que é o professor Marcelo, nós te entregamos, porque esse camarada, ele parece que é do desenho. Ele foi aluno, ele foi licenciando e ele foi professor, ou é professor, entendeu? Então, ele Marcelo pegou Bueno. Então, ele é um camarada estratégico, porque Uhum, ele pode escrever 3 textos para o livro, entendeu? Ele como é. aluno, ele licenciando, ele professor. E é interessante porque essa experiência didática tem que ser colocada. A minha dificuldade é quem tem uma boa investidura pedagógica para estudar o projeto inicial lá do professor Alves de Matos e poder olhar no tempo que foi projetado em 1948, que a par Hum. da construção geográfica e física de CAPES em 17, 18 estados, qual foi o resultado disso? Porque a gente tem o resultado do Rio de Janeiro, né? Essa vivência, essa convivência nós temos. Embora Eu o tenho CAPES alguma coisa do livro do Inácio Amadeu que fala que quem mais fez as experiências de colégio de aplicação nessa época foram as escolas religiosas, tá? não. Praticamente, no Nordeste teve muita escola religiosa que optou por fazer, e Uhum. depois aconteceu que foi abandonado, como o próprio CAP também, o estudo do CAP foi abandonado, né? Uhum. E o SEAT foi uma escola que depois fez aqui no Rio de Janeiro, fruto do Pueri Domus, que também fez uma opção de ser uma escola experimental e não deu certo. E a escola nova,
que hoje existe veio oriunda da escola ativa, que também fez uma opção por escola experimental e não deu certo. As famílias têm muito medo disso, né? Sair dos critérios que vão desembocar no vestibular ou Enem, acesso à universidade, o A que se quiser chamar. matéria Então, primeiro, né? acabam reproduzindo sempre o mesmo modelo. Aham. Não ousam, acham que vai É. ficar tudo muito disperso, muito solto, e Ô, Miriam, tem acabam uma ficando. coisa que você participou muito, que é a coisa do CAP primário, né? Que é a É, mudança da clientela do CAP, o sorteio, que o CAP, na minha época, era um colégio de Zona Sul, né? Para os de classe média. eu vou escrever um texto, eu tenho alguma coisa já escrita sobre isso, essa mudança significativa do CAP como uma escola de elite, de Zona Sul, de bairro, era isso que era o Aham. CAP, né? E uma elite alternativa. Quando eu entrei no CAP, por exemplo, ninguém ia para a Disney, mas tinha um grupo significativo que ia fazer safari na África. E É outra mesmo, coisa né? que e outra coisa interessante no CAP que eu vivia, e eu não vou escrever isso, acho isso muito difícil de escrever para mim, é que havia um grupo significativo de judeus. E depois, quando houve sorteio, eles não optaram mais pelo CAP. Não Aham. tem mais quase inscritos. Eu procuro pelos sobrenomes e não tem. Porque o CAP não tinha prova, não tinha nenhum evento nos feriados judaicos. Era muito forte o grupo de judeus, né, Sem no dúvida, CAP, muito sem forte. dúvida. E depois eles não nem escrevem mais. Não é nem, né, não é que não são sorteados, mas a lista de inscritos não tem famílias judaicas, Que não tem. poderoso. A nossa clientela mudou consideravelmente. Hoje é muito zona norte, zona oeste, que eu digo assim, Jacarepaguá e outros municípios, muita gente da zona norte, do subúrbio, muita, né? É. Coelho Neto, tem criança de Ramos, tem criança de Vila da Penha, coisa que a gente não tinha no CAP. Eu lembro que você até Realengo. lembra que eu levei o Faial, você falou de problema de vista, problema dentário da É, clientela, né? é, Essa parte de assistencial, porque era outro padrão e com uhum, problemas, né? mudou muito. Não, eu acho que eu entendo todo o movimento social, mas a preocupação hoje de muitos professores é que o CAP tem que ficar mais escuro, o CAP tem que ficar negro. Eu acho que o CAP não tem que ficar nada, o CAP tem que ficar uma escola que possa abarcar, acolher e ter uma permanência de todos os alunos que desejam que estejam ali. Não é só a cor. Sorteio O você que não me vai incomoda selecionar. o que mais me incomoda é a pobreza e a falta de oportunidade, não a cor. Claro. Por isso que eu acho que tem que ser escola pública, se a gente tem que ter alguma opção. Enfim, eu já tenho, eu tenho uma quantidade de nomes. Engraçado, eu não pensei nos técnicos, não. Eu vou procurar técnicos que já estejam, que fazem parte desse grupo, né? E, Tem aquele que carregava o bolo que você adorava ele, esqueci o nome dele, não sei se é Gilmar. Silmar, não tem o Silmar? Silmar. Negão Silmar que ainda falei. está na escola. Ele é uma É, pessoa boníssima. E é importante porque é outro olhar, né? Entendeu? É é. diferente do aluno, do professor, né? Aquela Andréa Uhum, da Cantina, por exemplo, de fato, tem que escrever um capítulo, né? Sabe é. quem que é? Cantina, né? A Andréia da Cantina está no CAP há 20 anos, Então, é tá? um personagem, né? É. Agora, eu Eu já não vou sei, pedir. sem ser o Facebook, que outras formas nós teríamos. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou pedir para minha mulher dar uma ligadinha para o telefone do Zap do Marcos, porque ele tem informações importantes. Eu não sei o que ele se enrolou. E aí, Ah, para também acabar mais cedo, você está cansado?
Mas se ele puder Hoje eu pegar... tô, hoje eu estou sem conseguir abrir o olho. Hoje eu tô. Tem aqui para cadastrar, espera um pouquinho só. Luísa, tira um favor seu. Eu vou te passar o telefone Você do... mora onde, Emílio? Estou morando em Petrópolis, em Araras, perto da Ipava. Ai, jura? É, Aquela vendemos casa aqui, que eu fui. vendemos aqui lá em 2017, comprei um Ah, se apartamento para minha vendeu. filha e a casa onde eu moro com Luísa, aqui desde Ah, 2017. Deixa eu pedir para ela rapidinho, Luísa, eu vou te mandar um telefone, você vai ligar, eu tenho que falar com a pessoa sem sair da reunião. Deixa eu passar aqui rapidinho, Miriam, só... talvez ele não escuta, Emílio. Eu Talvez te ele ouvi. não atenda porque não reconhece o telefone da sua mulher. Não, ele Desligue. atende. Eu já liguei outro dia que a meu som estava ruim, já liguei do telefone dela. Ah, Fica tá. tranquilo. Ah, tá. Espera um pouquinho só. Espera lá. Deixa eu ver aqui o telefone dele. Espera aí, rapidinho. Conversas, Marcos. Sarriba aqui. Estou te mandando o telefone dele. Eu vou mandar para o teu zap agora. Ele tem quase 40 grupos de coisa. Liga para ele aí do seu. Deixa eu voltar aqui para a reunião com a Miriam. Marcos. Espera aí que ela já vai. Aí eu falo aqui rapidinho. Miriam, da sua época, que professores tiveram assim destaque, você acha que tinham que fazer parte? Por exemplo, eu estou tentando contar através da ela com a esposa do Werneck, que foi uma Uhum. pessoa muito boa, a Érica, né, que teve É. envolvimento doença de parentes e tal. A própria ela temos que dar uma chamada, porque ela tem muito depoimento importante. É. Não está atendendo, Eu não? acho que não poderia. Eu acho que a Marlene Medrado, talvez, eu vou falar com ela. Não, mas a Marlene é de desenho geométrico junto com o Marcelo. O Marcelo é O desenho Marcelo, eu acho geométrico. chave. Puxar essa pessoa, eu acho chave, esse Marcelo. Porque, Não, veja, Marcelo é meu amigo. Marcelo é meu amigo íntimo, meu amigo de todos os tempos. A gente almoça 2 vezes por semana. então Não tem pronto, problema. está feito. Esse eu Marcelo, deixo. Não conseguiu. Olha, ele ligou e não atendeu. Deixa o tá Marcos para bom. lá, a gente vai. É. Deixa eu falar outra coisa também, né? A gente pode, na verdade, eu não sei o que houve com a Alessandra, porque a Milícia ia participar hoje, não sei o que houve com ela. É. Mas eu acho Mas que a gente já selecionou. Hoje eu estou assim, querendo mesmo uma cama agora. vai Eu, descansar, está bom, tranquilo, as coisas estão caminhando. você deixa, Estão caminhando. eu já vou conseguir. O Marcelo escreve 4 laudas para mim Deixa eu só fácil. te explicar uma coisa que eu quero da tua ajuda, que você vai poder ajudar. Me Ah, lista as bandas de rock, os grupos que você teve contato, e me abre hum, uma ideia para um plano 2, caso o nosso Ricardo não consiga para nós a EBC, que seria obter a Rádio MEC ou hum, alguma televisão, não sei se ele tem novamente a TV educativa ou não, um espaço que tem auditório para receber hum, uma reunião grande nossa em outubro ou novembro, porque a de outubro seria para recolher texto, a de novembro seria para já lançar o livro, né? E hum. com uma marca importante. Mas você está falando. Não, o que eu Continua. queria, eu tenho que pensar num plano B para o culminar do processo, que seria o lançamento do livro, ou esse Hum, show, com esse evento cultural, com música da Aristide Gilberto, com história musical do Colégio de Aplicação, etc, etc. Então, você teve contato com bandas de rock, se você tiver o telefone de alguns, porque a gente tem que começar a organizar isso também, entendeu? Isso demora tempo. vai ter Festicap agora, mas é só com o pessoal atual, né? Esse é só do pessoal atual. Eu queria pegar uma É. coisa ao longo do tempo. Pegar 6 destaques musicais nos 75 anos do CAP, ou 7, um por década, entendeu? Alguma Uhum. coisa assim.
né? Por exemplo, você apresentou na Festa 60 o hino do Aplicação de 1953. Eu não tenho esse hino, não tenho nem a letra dele, do hino do CAP, que você apresentou na festa dos 60 anos ao piano. É, Você entrevistou o Rodrigues com uma entrevista muito boa que nós temos, mas é, você apresentou um aluno de 1953 que fez o hino do CAP e foi, que eu nem foi. conheço. Você Vou tentar apresentou. resgatar isso. Eu Isso passei está. isso lá para a direção e eu não sei se eu vou. Ih, meu Deus do céu. É, A tá. outra coisa que eu vou perguntar, Miriam, é o seguinte: não existe, da mesma forma que esse meu mocap está trabalhando, agora com o reitor, que é o Medronho, que eu conheço, foi meu residente na Lagoa, militamos juntos, tenho um bom acesso a ele. Seria o caso da gente abrir alguma janela para ver como se faz a edição do livro, entendeu? Ponto um. E segundo, teria algum trabalho de pesquisa, a turma da história, de realizar um trabalho sobre o colégio de aplicação, ou seja, isso quem está fazendo artesanalmente, voluntariamente, gremisticamente, que isso também pudesse ser feito, vamos dizer assim, universitariamente, né? Entendeu? É, Com uma... Não sei se vou tens ver. alguma ideia. Não, Se, não, se... não conheço ninguém que esteja fazendo isso, não, mas a gente pode. Eu acho que o fato de a gente já recolher esse material já dá para pensar em alguma coisa mais. Não, você está falando de fazer um histórico mesmo, mas o Memocap não está fazendo isso? Você acha que eles não Não estão sei fazendo? te dizer, eu estou por fora, Miriam. Eu sei que eles levantaram um monte de dados, mas é como um catálogo telefônico. Pelo que a Mônica me falou, é uma exorbitância de informações que tem que ser Uhum. processadas, né? Ah, Aí não não. sei. Eu quero focar nisso, eu já tenho o nome de algumas pessoas e vou. Está Bola para frente. entendendo? Olha, É. vai descansar. Eu vou te mandar aqui a coisa do banho de ar, se você tiver tempo de fazer. Você falou agora do hino do CAP. Em Como é que eu vou entrar em 1953, é um contato? aluno. Olha, se você tiver o vídeo daquela reunião, ele foi executado na escola de música. Eu lembrei Foi? porque eu até pensei que um plano B seria a gente conseguir a escola de música, entendeu? Para Uhum. fazermos o evento. Se você pensar bem, 60 foram 4 vezes 15, 75 é 5 vezes 15. Então, a É. escola de música podíamos albergar também, entendeu? Mas tem que ser feito. Eu acho que ela cede. Eu acho que eu consigo isso, tá? Agora, Bom, cadê o hino do CAP? Cadê ele? O hino do É. CAP Tem é de, uma letra. o Marcos acabou de entrar. o Oi, hino Marcos. do CAP é de Que bom que autoria você chega. de um cara Que bom. chamado Cláudio Vettori. O O autor, Marcos, repete porque a audição minha está com dificuldade. Teu som está um pouco confuso. Fala de novo. o hino do CAP era só a música na Ah, época. só a música. E E a letra? era a composição de um aluno chamado Cláudio Vettori. Aham. Eu tenho ela. Só um minutinho, só um minutinho. Mas vem cá, Marcos, não tinha letra, não? Não tinha Não, letra? na minha época, não. E até hoje não tem letra? Façamos uma letra, então. Não sei. Vamos pedir ao Chico Buarque. Ah, é uma alternativa. É uma alternativa. O que você demorou para entrar? A Miriam está gripada, a gente já Sou ia quase fechar. enrolado. Hein? Se Eu enrolou? sou enrolado, eu sou analógico. Acontece. Tem problema, não é bom. Precisamos É. de jurássicos. Me diz uma coisa, você conseguiu falar com teu primo Ricardo? Ele pediu para você ligar para ele, ou melhor, eu dei o teu telefone e ele vai ligar para você. Ah, beleza, eu vou falar com ele então. Tá bom, tá bom. Mas ele pelo menos foi simpático a ideia de Eu não conseguir. sei, eu não senti Olha, não, peraí. Olá, Marcos, tudo bem? Marcos, tudo. a Miriam Caiuca organizou com a Celina a festa de 60 anos, foi vice-diretora, professora engajada. Caiuca, Olha, Beduína, viu? Beduína. Monta Cai- camelo e etc. eu Caiuca, tenho aqui, eu tenho aqui, é, eu não tenho a música, mas a letra, porque nós colocamos, quando nós fizemos 60 anos, eu fiz uma diferença na agenda do CAP.
E aí o hino do CAP está aqui na nossa agenda, Lê né? para a E gente. está escrito Carlos Vettori, música. Foi feita em 1957, mas a letra só foi feita em 2008, porque ele tinha guardado essa letra, tá? É Cláudio Vettori, não é Carlos, não. Ah, é Cláudio? Cláudio. Então tá Oi. ótimo, obrigada. Ô, Miriam, depois você falou para a gente, faz Uhum, escaneia uma foto disso e bota no grupo lá das memórias, porque lógico. só isso já é um tema interessantíssimo, né? Uhum, Ô, uhum. Marcos, esse cara está vivo? Esse Cláudio Vettori está vivo? Não tenho ideia. Sabe o que ele se Está formou, muito não? bom. Ele era há uns 5 anos na minha frente. 5 anos à sua frente. Você entrou Tá. no CAP em 40, em que ano? 50 aí? 56? 58. 58. Ele é 5 anos à sua frente, então ele entrou em 53, perfeito. Então foi no ano de entrada que ele fez o hino. Interessante. Que Não, beleza. ele Cláudio Vettori. Tá. Vettori. Uhum. Agora, eu só queria fazer um comentário. Caiuca era o nome de uma loja na Rua da Passagem, Sim, da aplicação. A gente passava em frente à loja de bonde. exatamente. O Marcos, a família Caiuca é uma só, sendo que 4 irmãos vieram, e esse grupo que ficou, que são os primos, irmãos do meu pai, que a gente tem contato, era o oposto da família do meu avô. Enquanto os 3 irmãos Caiuca, meu pai, os 2 irmãos Armando, Elias e Alberto, eram super caretas, esse pessoal da Rua da Passagem era assim os melhores bons vivants que existiam no Rio de Janeiro à época. Jogo, cinema, fizeram um time de futebol Bom, chamado Caiuca, onde saiu o Jairzinho, vestiam um Do Botafogo? manequim. Ah, é o Jairzinho do Botafogo? O Jairzinho de Que Botafogo beleza. foi de um time chamado Caiuca. Que Esses primos do meu beleza. pai eram assim, eu me os lembro, transgressores, os vanguardas da época, me lembro né? que um dos caiucas era de turma próxima da minha. Isso Ele, aí. na época, qual foi o ano dele lá? É capaz de ter sido até da turma do meu irmão. Meu irmão entrou em 57. Não, os caiucas não estudaram no colégio de aplicação, não. Não? Ah, Não, não, era da Rua da Passagem, não. tá. Os 3 caiucas, que são primos do meu pai, já faleceram. E todos Uhum. teriam uma média de 70 e desculpa, de 70, 90 e poucos anos, de Tá. 85 para mais. O meu pai ainda está vivo, graças a Deus, tem 96 anos, está fazendo 97. Que beleza. E o Elias, chamava ele, todos na família têm um Elias. Então era Elias, Alfredo e Jorge Caiuca, tá? Muito Mas prazer. eles não eram, eles eram da Rua da Passagem, tinham loja e depois estiveram no Leme também, mas CAP, não estudaram. você foi diretora do CAP? Eu fui vice-diretora, porque vice-diretora. Eu, Atuava como diretora, mas fui vice-diretora. eu peguei o CAP com o Matos, ainda Uau! trabalhando. Depois ele disseram que ele tinha tido um câncer de estômago, mas na verdade era política, né? Ah, é? Aí quem entrou depois do Matos foi a Doris de Melo Carvalho, que Uhum. era da Fundação Getúlio Vargas. E era Perdão, muito. Marcos, deixa eu te corrigir. Não é a Doris, não. É a mãe da Doris. É a Irene Estevam de Oliveira. Irene Estevam, Irene é, Estevam de Oliveira, a mãe da Doris, que é, tinha uns comerciais grandes, fazia propaganda comercial. A mãe da Doris. mãe da Doris. A mãe da Doris era Irene. Eu tive uma, Irene Estevam.
Casado com um professor de matemática famoso, apelidado sacanamente no CAP de Chupadinho, que ele é magro. Tadinho. Depois da O Irene, marido dela era gênio, era um geninho da matemática. era o Cecil Thierry. Quem? Acho que era o Cecil Thierry. Não, Cecil Thierry pode ter casado com a Doris, mas não com a Irene Estevam. Espera aí. Cecil Thierry é teatro, velho. Não é esse, não. A matemática. O filho é que era do teatro. A Tônia Carreiro era a mãe do Cecil Thierry. Sim, mas Isso. E aí? Mas Estou sabendo. Eu estou misturando. Tem que ir com calma para não misturar. Tá, vamos devagarzinho. Qual é o nome? Qual é o nome do esposo da Irene Estevam de Oliveira? Marido? Que tinha livros de matemática chamado... Agora não estou lembrando. Não é o Serrão da álgebra, esse não é. Não. A gente estudava no CAP a álgebra do Serrão. Era o livro de matemática. Mas eu só queria dizer que, quando a Irene se afastou, quem assumiu foi o meu ex-sogro, o professor Albert Hébert, que com a esposa, dona Mabel Regina de Azambuja Hébert, criaram o curso primário do Colégio de Aplicação. Isso mesmo. Uhum. E sabe como é que foi feito? Você sabe como é que foi feito, Marcos? Não, porque eu não era. A dona Regina chegou com o Albert Hébert na Faculdade de Educação. Eu não sei quem era diretora à época, né? Porque todos esses diretores eram diretores que eram do departamento de didática, não eram outros professores da faculdade, era só do departamento de didática. E ela chegou e perguntou quais são as melhores alunas que estão se formando este ano. E aí, como não havia concurso, foram indicadas 4 professoras para dar o primeiro, segundo, terceiro e quarta séries. Uma delas foi a Sandra. Isso mesmo. Foi isso mesmo. A Sandra, lembra? Sandra, Grace, Yara e Lúcia. São as 4 professores. Sandra, Grace, Yara e Lúcia. E que ano foi criado o primário do CAP? Tem que ver na eu não sei de cor. Mas é depois da década de 70. Tem a linha do tempo lá. No próprio colégio tem uma parte que é a linha do tempo, da história. Mas aonde acha isso, Miriam? Você sabe dizer onde que acha isso no colégio? Não, mas eu não sei onde tem isso escrito, mas eu sei que eu pergunto a Grace. Eu acho que foi tipo 78, 79. Tá, mas essa dona Regina é viva? A esposa do Albert Hébert é viva? Não, já morreu. Que eu saiba. Não, que eu saiba, não. A Ana Hébert, o Marcos foi casado com a Ana Hébert? Foi. Tá. Era professora de biologia, né? Isso. Uhum. Eu sei porque ela trabalha... A Ana Hébert teria acesso a alguma coisa de documento, de texto do pai ou da mãe, alguma coisa assim, não? A dona Regina foi uma pessoa muito querida lá na escola. Todo mundo diz. Marcos, você não me respondeu. Essa tua ex-Ana Hébert, ela teria alguma documentação da mãe, do pai? Ou isso não é acessível para você? Seria mais fácil tentar com o irmão dela, o filho do professor Hébert. Qual é o nome desse filho do professor Hébert? Carlos Alberto de Azambuja Hébert. Repete aí, Marcos... Carlos Alberto... Carlos. Ok, Azambuja... Hébert.
Eber, ok. E ele leciona onde? Você tem algum contato, telefone, e-mail? Ele é um fotógrafo profissional de cinema, morando Ok. em São Paulo há muitos anos, casado com filhos. Aham. Mas ele fez recentemente uma tentativa para levantar documentos e informações sobre o pai. Aham. Ele Que queria fazer um livro sobre o pai dele. já Talvez, tem. Faz um capítulo, pelo menos, depois faz o livro. Organiza o capítulo do pai e da mãe né, da história do Cap, depois ele parte para o livro. Eu esqueci de botar amaciante. Mas Não não tem problema, Lucas. Só vai ficando, não tem problema. A não ser que você queira botar outra vez para. Tá. Milícia chegando, né? Oi, Se Milícia. desculpe, cheguei atrasado. Eu estava ouvindo vocês aqui, né? Mas eu, Que bom, mas Nicolas. essas histórias mais antigas eu, infelizmente, não pouco conheço. Mas, enfim, vamos lá. É bom ouvir, é bom ouvir. Bom. Marcos, só para pegar esse ponto, você acha que pelo Google, se eu botar Casa Zambujeber, eu descubro alguma coisa? pelo Facebook. Facebook. Ok, vamos nós. Detetive Sherlock Holmes, de Charles Chan Sherlock. Tá dada a dica aqui. Viu, Miriam? Abrimos coisas novas. É, A Miriam foi a primeira, o Marcos entrou 8h30, mas eu prometi à Miriam que a gente vai acabar às 9, que ela está gripada pra caramba, estou fazendo muito. esforço aqui com a gente. Mas vamos ouvir a seu aporte. O Marcos já Olha, falou. mas, por favor, Emílio, não precisamos acabar. Você pode continuar com o Marcos, com a Não, milícia. não, 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 não. Vamos fazer uma coisa sucinta, pode deixar. É, Essa contribuição do Marcos já está clara. As coisas também que você passou estão claras. O Milícia e Marcos, só para te dizer, a Sheila Mar me passou hoje 4 contatos de alunos importantes que têm aí destaque social, e ela reúne um grupo de professores aposentados do CAP. No dia sim. 24, eu vou fazer uma sub-reunião com o grupinho dela, com esses 4 ex-alunos dela e com os professores, para a gente ir chamando textos e podendo, vamos assim, fazer a onda do livro crescer, né? Claro. A boa notícia, Miriam, é que, e também Militz, o Marcos falou agora, que o Ricardo Sarrego pediu, ou vai me ligar, ou que eu ligue para ele. Isso, Então, nós isso. vamos saber até segunda-feira se a gente vai contar com alguma infraestrutura, tipo Rádio MEC, TV Uhum. educativa, alguma coisa que ele tenha como diretor musical da empresa brasileira Uhum. de comunicação, um lugar que possa nos albergar para o comemorativo que a gente quer fazer, né? Talvez Claro. seja melhor, Miriam, em vez de fazer para recolher os textos, já fazer isso junto com o lançamento do livro, né? Me pareceria melhor, entende? Eu Porque acho que a gente já tem que começar a pedir os textos não, para a já gente já. estamos, mas eu ia fazer uma deadline, quer dizer, um ponto final, junto com esse evento, porque aí as pessoas iam na festa e levavam os seus textos. Mas eu acho melhor deixar isso para o próprio lançamento do livro, entendeu? Faz Eu o show acho com o também. lançamento do livro, entendeu? Eu A acho. gente organiza antes. 30, 40 textos, você tem o livro na mão. Nós já temos aqui alinhavado quase esse número de pessoas, entende? E Uhum, divulgando, queremos mais, né? é. Milito, passa aí para a gente que sugestões que você possa trazer de implementação, de participação ao livro. O que você nos sugere? Emílio, não sei, eu ainda estou assim, não tomei pé ainda, estou ouvindo vocês e assim, acho. Eu penso num pessoal mais recente, o que, que eles poderiam dizer, não sei o que, que a Miriam acha, por exemplo, o Beto Pimentel de Física, né? Eu pensei no Marcelo Bueno, que é legal. Marcelo, com Pensei em pedir para a certeza, Andréia Palhano, como técnica, escrever. sim, O Silmar também, que foi aluno e é técnico lá na escola, isso, né? A Andréia da é, Cantina, que está há 20 anos na cantina, com e certeza escrever, também, né? Porque ela assim, tem histórias engraçadas, eu acho que é, vale a pena. é, Separei alguns alunos, tipo o Luiz Leite, que é um aluno nosso que toca um violão sim, maravilhoso, o Marcelo Barbi,
que era um aluno super irreverente, o pai dele era o Reinaldo Gonçalves, que era da área da economia da UFRJ, e que ele fez uma trajetória assim, completamente transgressora e acabou. Hoje ele é juiz e a irmã dele é neurocirurgião, não sei quem eu vou escolher. O Felipe Ador, você chegou a pegar o Felipe Ador? Felipe Ador é professor de antropologia da UFRJ. Não cheguei a pegar, não, Felipe Ador, não. O nome, Miriam, Felipe Ador, A-D-O-R? A-D-D-O-R. Ah, ok. E o Felipe, o que ele é atualmente? Ele é professor da UFRJ. Da UFRJ. Em que área? Ele, não sabe a se área. não me engano, ou é ciências sociais ou é antropologia. Tá? Deve saber, deve conhecer. Se for antropologia... Não, eu falo com ele, eu já falei com ele. O José Elou, que é da área do teatro. Sim. A Isabel Alves da Fonseca, que é médica, né? Talvez, não sei se eu chamo a Isabel, se eu chamo o César Amorim, que o César Amorim ele está muito estrela para o meu gosto. Então, eu não quero as pessoas muito estrelas. Eu tive recente contato com a Cíntia de matemática, de repente, talvez ela podia também dar alguma contribuição, Ricardo, né? A Cíntia também. Eu não tinha, quando pensei, não tinha pensado, não havia cogitado em botar professor, tá? Eu tinha pensado só em aluno, ex-alunos, aluno capianos de todos os tempos. Mas o Emílio falou que seria importante, a gente também, foi ele que falou, dos técnicos, né, de alunos e professores. Sim. Então, a gente pode escolher 3 professores, 4 no máximo, né? Mas, Miriam, alguns licenciados também, né? Porque o CAP tem a função de formar licenciados, né? Quer dizer, formar professores. Então, os licenciados estão um pouco apagados, mas eles são a alma também do colégio, né? Beleza. Vamos lá, licenciados. É importante. A Luísa do Flamengo, né? A Luísa Amorim, né? Ela foi só licencianda do CAP. Tem gente que foi só se licenciando mesmo, a gente pode pensar. Porque o Marcelo e eu fomos licenciandos e professores. Eu fui licencianda do CAP também. Né? Em que área? Eu fui na área de pedagogia. Pedagogia. Uhum. E foi aí que foi nessa área que eu conheci as 4 professoras. Quando eu me formei, fui para uma outra área e acabei não gostando. A Cérvula Paixão me chamou e disse: olha, a gente está fazendo uma segunda turma de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, mas começaria no primeiro. E aí ela me chamou para compor essa turma. Entendi. Quer dizer que você está ligado, então, ao CAP primário, vamos dizer assim. Eu fui trabalhar, eu fui convidada por uma professora da Faculdade de Educação para trabalhar na parte de recursos humanos da FUNABEM, FEEM. E quando eu fui descobrir o que era FUNABEM e FEEM, que eu saí do grande prédio da Avenida Rio Branco para ir para Quintino, eu enlouqueci. Eu ganhava muito dinheiro. Eu saí do tipo assim, mais ou menos, vamos botar um dinheiro de hoje. Eu saí de 18 mil reais para ganhar 800 reais. Eu saí assim. Foi verdade, eu abandonei. Eu falei, eu não fico mais aqui. Porque a saúde não tem preço, né? Pelo menos a saúde mental. Porque a gente divulgava uma coisa que não era verdade. Quando eu fui conhecer as escolas de Quintino, que eram os meninos que estavam estuprados, os meninos que eram maltratados, eu falei, não posso continuar trabalhando, fazendo
um trabalho só de capacitação, trabalho de seminários, e isso não é verdade. Enfim, talvez se eu tivesse feito uma terapia e tivesse mais força de brigar, eu estaria lá. Mas eu saí de R$16 mil para ganhar R$800 no CAP. Mas eu não aguentei. Não aguentei. Emocionalmente, não era nada ético. Se vendia uma coisa que não era verdadeira. É bonito, mas é uma trajetória corajosa, né? Não É, se vê. Muito bem. enfim. Ô, Marcos, a gente não vai se alongar muito, não, mas vamos fazer os 4 minutos finais. Deixa eu dar uma sugestão. Eu tinha comentado antes do entrar o seguinte, que com você nós temos de 1948 até 1900, o CAP muda de Laranjeiras para Lagoa em que ano? Que você fez aquele texto, chegando ao CAP novo, é 57? 58, segundo semestre. 58, não é isso, Marcos? Tá, então, por exemplo, de 1948, vamos botar assim, até 1960, você é o primeiro capítulo, vamos dizer assim, tá? Quer dizer, você é o alicerce, é o elemento que vai ancorar textos dessa primeira fase. Depois vem uma fase que você também pegou, que é a década de 60, né? Que seria a década quase que da ditadura, né? Depois, o pós-ditadura, que pega anistia, já vai pegar o período da Sheila Mar, não é isso, Miriam? A Sheila Mar, ela pega a partir de 80, mais ou menos, não? Ou ela é... Não. Quem pega o Shelamar é depois, 90. Quem é que Quem pega de pega 1980, da direção de 80 a 1990? Quem é que está? Foi esse Albert Hébert que teve na direção? o Albert Hébert, eu não peguei o Albert Hébert, eu só peguei a Cérvola Paixão, tá? Certo, Paixão? Eu sou de Você é viva? 85, eu sou de 84 para 85, mas quem está nessa virada dos 70, em 80, 70 e pouco, 80, eu acho que o Moacir Barreto está nessa década. A O que é de década de educação 60, física? a década de 60, o Weiner está, né? Eu não conheço outros. Não E é o o Carlos Miguel Weiner que você fala. é o Carlos Weiner. Ele foi da direção do CAP? Não, direção não, eu estou pensando em aluno. Carlos Ah, de Não, não. não estou pensando Foi em da direção, direção não. do Colégio de Aplicação. Quem é que estava à frente do Colégio de Aplicação de 1980 a 90? Ô, De Miriam, 80 a 90, 80 a Miriam, 90 era a Cérvola, depois da Cérvola entrou a Maria de Lourdes de Castro, tá? Aí, logo depois que entrou a Maria Lourdes de Castro, entrou a Manuela, tá? Depois da Essas pessoas, Manuela foi o João Freire. aonde a gente acha isso, essa turma? João Freire faleceu, quem foi o vice do João Freire foi a Edilza, que está viva. A Manuela também está viva. Mas eu não queria ficar focando na direção, não. Não, Não. eu sei, mas é que a pessoa, entenda você, quem está no topo da pirâmide conhece a sua, entendeu? Conhece alunos, Tá. conhece fatos, quer dizer, pode apontar coisas importantes, Ah, entende? tá Né? bom, tá bom. Por Mas exemplo, senão a só de gente, um exemplo a bobo, gente vai só fazer de um um foco. exemplo bobo. O CAP é histórico pelas greves econômicas dos professores. A luta dos professores do Colégio de Aplicação é histórica. Eu não conheço das greves todas as vidas, né? E que isso é uma coisa que eu também acho importante, porque eu fui pai de uma aluna do Pedro II, e o Pedro II ficava em greve 3, 4 meses. Eu falei, pelo amor de Deus, chame os pais para dar aula, porque vocês vão fazer acabar com a escola pública. Porque as pessoas perdem o vínculo afetivo com a escola para depois estudar no PH, de última hora, entende? Mas Então, eu entrei no CAP depois de uma greve de quase 120 dias. mas esse pessoal vai trazer fatos que são fatos de 75 anos, né? A greve de 120 dias é coisa para caramba, quebra um colégio, não é fácil. Colégio São Pedro aí é difícil, né? Correr atrás. Está na sua hora, mas é só a última coisa. Você consegue passar alguns desses contatos para não te sobrecarregar e que a gente possa dizer assim, olha, temos que fazer uma comissão do livro, vai ter uma próxima reunião em agosto, tal, sabe que você pode mandar ou participar, você tem alguma informação para somar, tem Você quer interesse? falar? Você está falando de direção?
Um ou dois nomes. Escolhe o nome, ou Manuela. Não, tem vários. Eu praticamente tenho contato com todos da direção, de todos da direção, todas as direções. Então, deixa eu te Só fazer que uma pergunta. eu sei que Vou te dar uma proposta. a Lurdinha mora em Minas Gerais. Essa eu não tenho contato, mas o restante todo... Deixa eu te dizer. Deixa eu dar uma ideia boa. Vamos tentar fazer uma reunião Zoom com esses diretores que você falou aqui, e a gente grava o depoimento deles vivos. Depois Tá escolhe bom. um ou dois que redigam, entendeu? Tá Então, bom. um trabalho que vai ficar contigo é tentar ver contato com essa turma, e lá para final de julho, comecinho de agosto, a gente faz um Zoom e os provoca a poeira deles para ver quem se destaca, tem interesse, entendeu? Tá bom? Gente, bom. olha... Tá certo. Por favor, a Milícia foi uma diretora. Então, Milícia, eu como fui diretora, eu como fui sempre vice, na hora que eu fiz a diretora, minha filha passou mal e eu fui para a Alemanha, e a Malu entrou no tampão, a Malu entrou no meu gap, eu também vou fazer parte, tá bom? É claro. Com certeza. E afinal de contas, eu e você nós somos os organizadores, né? A gente tem que fazer também um texto lindo de apresentação. Não vai fugir dessa apresentação, não. Não vai fugir dessa apresentação, não. Não, tranquilo. Tá bom? Marcos, querida Milícia, vamos ficar por aqui? Eu estou muito... Eu não estou mais com forças, tá? Não, mas você saiu melhor. Você chegou padre e já está corada, já melhorou a energia. Beijo, obrigada. Obrigada, Milícia. Me passa Beijo, o gente. que você quer que eu faça. Beijos. Tchau, eu estou podre hoje. Coitada. Você disse que ia me mandar umas receitas. Vou passar agora em seguida. Vou mandar agora. Eu tenho que desligar para mandar para o Zap. Um descanso. Um beijo. Prazer, Marcos. Obrigado, Obrigada, Marcos. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo, Até. obrigada. Tchau, Desculpe. gente.